Eu assisti todos os governadores falando e acho que esse fórum especialmente, e as pessoas que estão aqui hoje, estão podendo ser brindadas com uma maturidade no país que há muito não se via. É muito legal cada governador chegar aqui preparado mesmo, sabendo as suas potencialidades, falando como seus estados evoluíram, como a gente pode, num processo de investimento, sabendo que está falando para empresários. E isso é muito bacana, porque a gente está vendo um Brasil que realmente cresce. E a gente pode falar aqui um pouco do Rio de Janeiro, apesar que eu, como figurinha carimbada nesses fóruns, a gente tem falado muito da recuperação do estado do Rio de Janeiro, um estado com uma economia fortíssima, um estado que nós conseguimos, depois de muito tempo de dificuldade, salários atrasados, epicentro da crise, que nós estamos conseguindo viver um novo tempo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em dados, é muito interessante, porque o Rio ele é responsável por 85% da produção de petróleo do Brasil, 72% de gás, líder em aço bruto do Brasil, líder em turismo, segundo maior parque fabril, segundo maior mercado consumidor. O Rio tem curiosidades que, apesar de estar em regime de recuperação fiscal e ter uma dívida que corresponde a 211% da sua receita corrente líquida, ele é um estado que envia para a União 460 bilhões de reais todo ano em impostos federais. O Rio representa mais para o Brasil do que o Texas representa para os Estados Unidos. E duvido que alguém aqui imagine o Texas um estado econômica e fiscalmente quebrado. Nós temos um problema sério no Brasil. E quando a gente fala aqui, e eu me ative muito ao tema desse painel, que eram formas de financiamento, e lá no Rio teve a concessão da SEDAI, como eu falei um pouco no almoço, a maior concessão da história desse país, e que nós fizemos um compromisso com a sociedade fluminense e carioca, que não gastaríamos nenhum real da concessão, nem custeio, nem folha de pagamento. Que a concessão da SEDAI tinha que servir para que nós tivéssemos condições de financiar os projetos de infraestrutura. E quando a gente fala, Ibanez, em infraestrutura, às vezes o pessoal só pensa em estrada, ponte. Não. Infraestrutura é tudo aquilo que o empreendedor precisa na hora de instalar o seu negócio. Ninguém instala um negócio numa cidade, Furlan, se não tiver saúde, se não tiver educação, se não tiver os modais, transporte, se não tiver condições mínimas logísticas de chegar até o seu consumidor final. Nos dias de hoje, se não tiver uma internet de qualidade, João, essa é a infraestrutura. E falando aqui, em quem está num fórum, falando interestadualmente, porque a gente tem essa oportunidade, daqui a pouco vão chegar os prefeitos aqui, nós temos que pensar maior, inclusive. Temos que pensar como o Brasil, porque a estrutura e a infraestrutura que nós temos hoje, se não fossem os senhores e as senhoras empreendedores, a nossa estrutura e infraestrutura não é digna de um país com as potencialidades que é o Brasil. Desde a nossa malha ferroviária, desde os nossos aeroportos, que a maioria vive crise de concessões, e eu falava um pouco isso no almoço, a nossa falta de credibilidade para o exterior das nossas concessões, e essa infraestrutura ruim faz com que nós não tenhamos um preço tão competitivo assim. Temos o agronegócio que, para ser competitivo, acaba não contribuindo impostos para o Brasil,
Ou seja, vivemos uma ideia de pacto federativo hoje, Ibanez, que quebra quem produz e não emancipa os que precisam se desenvolver. Acho que a nossa reflexão e um fórum, João, desse nível, na capital da maior potência do mundo, econômica do mundo, nós temos sim que fazer uma reflexão maior, uma reflexão de infraestrutura de país. O que nós estamos fazendo com o nosso petróleo, o que nós estamos fazendo com o nosso agronegócio, o que nós estamos fazendo com as nossas indústrias, como nós estamos tratando o nosso mercado consumidor. Eu recebi o pessoal do varejo essa semana e é impressionante como você tem hoje uma postura agressiva de outros países que muitas vezes, por lobby, chegam aqui com preço mais barato que a nossa própria produção. Temos o exemplo, falavam do leite aqui, o leite do Uruguai chega mais barato do que o leite de Sergipe. Não faz sentido isso. Importar lá do Uruguai é mais barato que lá no sul fluminense do Rio de Janeiro, que até outro dia estavam com 1 milhão de litros estocados. Acho que essa infraestrutura de Brasil, e por óbvio nós teremos que chamar o governo federal para esse debate, mas é uma estrutura de financiamentos. Os financiamentos do Estado não podem ser somente em concessões, mas um financiamento federal que olhe o desenvolvimento do Brasil, que olhe a guerra fiscal, que combata a guerra fiscal, que infelizmente faz com que estados prejudiquem outros e muitas vezes sem garantir a sua própria subsistência. Acho que essa grande reflexão, e eu percebo, sobretudo porque a gente está lá no Fórum dos Governadores, e a gente percebe, Ridel, uma maturidade para fazer esse debate hoje. Pena que o Pacheco não está aqui, mas eu vou replicar o que eu disse para ele. A reforma tributária não pode virar um nós contra eles. Eu ganho mais aqui, eu perco ali, vamos se juntar aqui para a gente tirar do outro. Não. O Rio de Janeiro é um estado que manda 460 bi por ano e recebe de volta 32. Quanto mais o Rio for achatado, menos dinheiro ele vai enviar para a União para que se divida para os outros que não têm o desenvolvimento necessário. A lógica é colaborativa. Não é um enfrentamento entre estados. E nós precisamos que o nosso governo central faça o trabalho de mediador, faça o trabalho de indutor dessa infraestrutura. Para finalizar meu minuto final, se nós fizermos um recorte do Sudeste, por exemplo, são só 7 estados, mas que tem 56% da população, 70% do PIB, 80% da arrecadação federal acontece nos 7 estados de Sul e Sudeste. E esses estados compõem 93% das dívidas dos estados com a União. E aí a questão do financiamento, João, é fundamental, porque a esmagadora maioria dessa dívida foi construída para gerar infraestrutura. Os estados que mais lutam para gerar infraestrutura, para fazer o Brasil andar, estão achatados em dívidas impagáveis, pagando IPCA mais 4 num país que cresce 1. Então, queria deixar essa reflexão aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente, e viva o nosso Brasil, que é lindo demais.